barca mais barata e metrô na Gávea. Bora falar de transporte? GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a secretária de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sacalém. Tudo bem, secretária? Tudo bem, bom dia, Suelen, bom dia, André. Aliás, boa tarde, boa noite também, né? Também, podcast assim. É isso. Secretária, para a gente começar, então vamos falar do metrô da Gávea. Como é que estão as obras? Pois é, o metrô da Gávea, a gente está muito orgulhoso que a gente conseguiu destravar aí um imbróglio jurídico de anos, né? Desde 2015, a obra estava paralisada e a gente fechou um contrato, fez um acordo para a retomada das obras e entrega, né, dessa estação da Gávea para a população, e a previsão dessa entrega é até 2028. Nesse momento, você perguntou como é que estão as obras, a gente está na primeira fase, que é a fase de que eles chamam de esgotamento, que é aquela água que está lá, né, que estava segurando as estruturas do túnel que já tinha sido escavado. Então, a fase do esgotamento é devagarzinho, eles estão descendo o nível de água para esvaziar, para começarem, então, as obras, né, finalizarem, na verdade, as obras do túnel e da estação da Gávea. E esses postos, eles passaram nos testes do INEA? Sim, olha, foi uma preocupação muito grande nossa, né? A gente tinha licenças ambientais desde a época do início das obras. Então, para esse novo acordo, para a retomada das obras, a gente perpassou por todas as licenças, todos os documentos, eu diria assim, né, de engenharia, de meio ambiente necessários para que as obras fossem reiniciadas. A gente aprovou um novo projeto para poder ter aí um novo traçado diante das condições que se encontravam. E, além disso, né, além de ter tido já essa análise prévia, durante o esgotamento a gente também vai ter um acompanhamento, seja do INEA e seja de todos os órgãos de controle, porque essa água dali, né, que está voltando para o rio, né, o Rio Rainha que passa ali atrás da PUC, né, ela vai voltar para o rio e depois vai para o mar. Ela tem que ter qualidade, né, ela tem que estar apta a voltar para a natureza. Então, esses testes foram feitos, renovadas as licenças, tudo certinho. E quais são as próximas etapas? Depois do esgotamento, como eu falei, a gente vai começar a parte de obra civil, que é justamente finalizar, né? Tem uma escavação pequena ainda para ser feita e a construção em si da plataforma para receber os passageiros, né, para o trem poder se movimentar ali naquela linhazinha que é a linha 4. E, secretária, qual que é a importância dessa entrega da Estação Gávea? Suelen, para a gente, a entrega da Estação Gávea, ela é muito importante porque ela destravou, como eu falei, né, esse imbróglio jurídico e demonstra também a capacidade do governo do estado de voltar a fazer grandes obras de infraestrutura, né? A gente está, como eu falei, muito contente de ter podido, né, nessa gestão do governador Cláudio Castro, conseguir fazer esse projeto, né, ser retomado, essa obra voltar a acontecer. E a gente está com um cronograma super bonitinho, né, já está tudo organizado, com os dispêndios financeiros, para que essa obra não pare de novo e a gente consiga, né, o mais rápido possível, com previsão aí em 2028, entregar essa estação já prontinha para a população. E tem projetos para expansão do metrô? Além da Gávea? Desde sempre, né? Desde que o metrô foi concebido, a gente tem projetos. Hoje, especificamente, a gente tem no nosso pipeline lá da Secretaria estudos para a expansão do metrô da linha 3, que é para conectar a estação Praça 15, até Praça 15 não, né? A Carioca, até Niterói. A gente tem um estudo também para conectar, aí sim, Praça 15 a Estácio, para dar uma desafogada na linha 2 do metrô, que é a linha que vai até a Pavuna, que anda também muito cheia. Então, existem alguns estudos que a gente está fazendo, né? O momento é de estudar. Uma informação assim, interessante que eu posso trazer para vocês com relação a esse ponto, né, justificando, inclusive, esse desejo do governo de fazer essa expansão do metrô, é que quando a gente foi fazer a renovação da nossa operação de barcas, por exemplo, a gente previu nesse primeiro momento uma operação menor de 5 anos, justamente para dar tempo da gente fazer os estudos e quando a gente for lançar
o processo licitatório grande, daqueles contratos de licitação que duram 20, 30 anos, a gente já fazer uma mobilidade mais integrada. Então, com essa expectativa dessa linha 3 ser estudada, para não ter muita sombra, né, da linha, então a gente tem a Ponte Rio-Niterói, a linha aquaviária e mais a metroviária, né, tudo isso ligando o Rio a Niterói, é preciso que seja feito um estudo integrado. Claro. Então, nossa pauta de mobilidade do Estado, ela transborda a pauta do metrô, ela é uma mobilidade integrada e, obviamente, o metrô realmente está na nossa, né, uma das nossas linhas prioritárias aí para a gente fazer acontecer. Você citou as barcas, né? O governo do estado assumiu esse serviço esse ano. O que mudou para o usuário? Depois de um imbróglio jurídico também, né? Eu fico assim, toda vez que eu vou falar de transporte do estado, a gente percebe que, além da engenharia, a gente tem também o jurídico, que é muito forte, né? Mas, falando das barcas, depois desse imbróglio jurídico de anos também que a gente tinha, né, com um processo judicial em curso sobre a concessão de barcas, a gente definiu, né, fazer a prestação de serviço direta, justamente por conta, como eu disse, dessa previsão da mobilidade mais integrada, dessa inteligência, né, de logística de mobilidade. E aí o que mudou para o usuário, assim, de cara, é que quando o Estado assume a operação, ele tem mais liberdade para fazer política pública de transporte. Então, a gente já reduziu a tarifa significativamente. Então, a gente já tem tarifa de R$ 4,70 e R$ 7,70 nas barcas. Tinha tarifa de mais de R$ 20 nas barcas. Né? Com isso, a gente já conseguiu também, né, uma melhoria das grades. E essa melhoria de grades, ela é muito mais automática. Como eu falei, como o governo tem a operação direto, a gente não precisa mais. Manda ofício para o concessionário, solicita que ele faça um estudo das grades, aí ele argumenta com a gente. Não tem mais isso. Nossos técnicos identificam que há uma demanda, há uma necessidade, né, de otimização. A gente vê que há uma capacidade para essa otimização acontecer também. Não adianta nada ofertar mais carro, mais barco, e isso ser também um transtorno para a população, que vai ficar ali mais apertada, né, ou vai ficar meio perdida, ou não vai conseguir ter um serviço de qualidade. Então, toda essa modificação de grade ficou mais fácil e a gente consegue fazer os testes também, né, testar o que é melhor. Porque é isso, né, gente? Política pública é teste. A gente tem uma variável que é impreterível, que é o ser humano. Então, a gente vai tentando, dentro do que a gente tem de estudos, né, de projeções e previsões. E aí, como eu falei, quando a gente tem o serviço diretamente prestado por nós, a gente consegue ter mais liberdade, mais velocidade também. A tarifa mais barata, mais passageiros também. Exatamente, com qualidade do serviço. Pra vocês terem uma ideia, esse ano a gente já bateu 5 recordes nas barcas de transporte. Caramba, e é uma diferença significativa, né, no bolso do Faz usuário. muita diferença no bolso. E um detalhe interessante, assim, que apesar de fazer essa diferença toda, a gente ter dado esse desconto tão grande nas barcas, isso não significou um gasto maior para o Estado. Porque quando a gente foi fazer esse contrato, a gente fez uma modalidade de remuneração para o prestador de serviço para a gente, diferente da tarifa, que é a modalidade mais comum. A gente colocou uma métrica de milha náutica. Então, para cada milha náutica percorrida pelos barcos, a gente vai remunerar, ou seja, a gente remunera pelo serviço efetivamente prestado. Entrou um passageiro, entraram 100 mil passageiros, a gente vai pagar exatamente a mesma coisa. O que também nos dá mais liberdade, autonomia para fomentar esse transporte sem que isso signifique um aumento de gasto. E isso é muito importante para o nosso Estado hoje, porque a gente está passando por um momento ainda de crise financeira no Estado, ainda estamos no regime de recuperação fiscal, aderindo ao Propag, que é um programa que o governo federal lançou. Então, assim, mobilidade com inteligência, integração e também modicidade tarifária sem aumentar muito o gasto público. Acho que são, assim, pilares muito importantes para a gente ter sustentabilidade e garantir o melhor serviço para a população. Agora, falando dos trens, houve um acordo de transição para o Estado, né? O que isso muda na vida de quem usa o trem todo dia? Sueli, nosso objetivo é que não mude nada, é que a população não perceba, né? O que está acontecendo aqui é uma questão jurídica, contratual, de substituição do operador
do trem, né? Mas o serviço de transporte ferroviário para a população, a ideia é que ele permaneça sendo prestado e, inclusive, melhore de qualidade. Esse é o nosso objetivo. A gente firmou um acordo judicial, sim, com a Supervia, depois que ela apresentou um pedido de recuperação judicial na Justiça. E aí, dentro desse cenário de sustentabilidade financeira deles e da necessidade da gente ter um melhor serviço a ser prestado à sociedade, a gente fez um acordo. Nesse acordo, a gente combinou que, né, num período, num prazo que está se finalizando por agora, a gente ainda não sabe exatamente em qual dia, né, mas num período de 120 mais 90 dias, ou 180 mais 90, enfim, a gente teria um novo operador. Esse novo operador entraria através de algum instrumento jurídico, conforme consta lá no termo de acordo, seja ele um contrato de permissão, uma contratação de prestação de serviço, enfim. Né? Aí o modelo jurídico a nossa procuradoria está estudando, mas fato é que a gente, na arena do processo judicial e que a Supervia pediu a recuperação judicial, está lá, né, o Estado junto para que esse ativo, que é a concessão da Supervia, hoje o nome da empresa é a Supervia, ele então seja trocado de dono para uma nova empresa operar esse sistema ferroviário. Nossa expectativa é que até o final do ano isso aconteça, né, e aconteça uma transição. Aí vocês falaram de transição, né? O que é a transição? É a gente justamente não ter uma interrupção abrupta da prestação de serviço. Como eu falei numa entrevista que eu dei, assim, que eu assumi, até saiu como headlight, é como trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Nesse caso, é como trocar o trilho do trem com o trem em movimento. Legal. E a gente vai conseguir, assim, a gente está bem confiante, nossa procuradoria está atuando bastante, a gente tem um grupo de trabalho da Supervia, né, formado por membros da Secretaria de Transporte, da Casa Civil, né? Eu era membro desse grupo pelo gabinete do governador, obviamente agora tive que me ausentar do grupo. Membros da Central Logística, que é a nossa empresa do Estado que cuida da Supervia, e todo mundo empenhado justamente em fazer essa transição da forma mais sutil possível para a população. Aí o que a população pode esperar, né, dessa transição? Primeiro, como eu falei, é que não haja nenhuma descontinuidade da prestação do serviço. E segundo, que o serviço realmente seja melhor prestado, que a gente tenha intervalos menores, que a tarifa talvez a gente consiga reduzi-la, né? A gente está fazendo vários estudos, inclusive, se eu já puder adiantar aqui dando um spoiler, a gente está fazendo estudos parecidos com essa métrica que a gente adotou para barcas. Então, ao invés de milha náutica, né, o nome para ferrovia carro-quilômetro, mas também medindo pela quilometragem percorrida. E aí a gente também se desvincularia, né, do número de passageiros que andasse. Né? E cá entre nós, o trem ele transporta muito mais gente do que as barcas. Então, o gasto público com esse subsídio, né, do trem também é muito alto. Então, a gente buscando novamente aqui sustentabilidade financeira, modicidade tarifária, que é a menor tarifa possível para a população, mas num ganha-ganha para a gente também oportunizar que esse serviço seja melhorado. E teve algum investimento recente do governo do Estado para a melhoria do serviço? Sim. Nesse termo de acordo que a gente firmou lá no final de 2024, a gente previu não só, né, essa transição, essa liturgia para que acontecesse essa transição, mas também alguns investimentos do Estado, justamente porque a empresa que estava lá operando, né, que ainda se encontra lá, ela entrou numa situação crítica financeira, né? Por isso que a empresa vai pedir recuperação judicial. Então, o Estado entendeu que era necessário, como os bens são nossos, né? A operação é uma prestação de serviço de transporte público para a população. A gente está fazendo investimento não na Supervia, mas a gente está fazendo investimento na ferrovia, que é nosso ativo de prestação de serviço para a população. A gente já teve até hoje um dispêndio de 160 milhões de reais que estão sendo acompanhados pela Secretaria, atestados de perto, para a gente assegurar que esse dinheiro está indo mesmo para melhorar a situação da prestação, né, da operação. E ainda tem um dinheirinho aí para sair, sim, até o final desse ano. Eu diria que até o 5º ano, que é o período mais ou menos também que a gente previu lá no termo de acordo, que duraria essa nova operação, esse novo operador que
seria de 5 anos. Agora, secretária, falando sobre o Vale Social, muita gente tem direito a esse benefício, né? Explica pra gente um pouquinho como é que funciona. Olha, Sueli, muito importante a sua pergunta, que eu acho que todo mundo tem que saber. Quem tem direito tem que saber que tem direito, né? O Vale Social é uma política pública muito, muito importante. Ele oportuniza que pessoas em tratamento de doenças crônicas, mulheres grávidas em situação de risco, né? E algumas hipóteses ali previstas na legislação possam se deslocar para fazer seus tratamentos e buscar seus medicamentos de graça. Então, é como se fosse uma gratuidade ligada à saúde. Então, a pessoa que tem essa situação, ela tem que procurar um posto do SUS, né? O atestado, o laudo tem que ser de um médico do SUS, e com esse documento se dirigir à nossa unidade do Vale Social, justamente para solicitar o seu vale. Tá? Um ponto interessante que a gente recentemente unificou. Antigamente você tinha que andar com um cartãozinho pro trem, outro pro metrô. Agora então, melhorou. Essa era a nossa preocupação, né? Porque fica uma confusão. O povo não quer saber qual é o cartão que eu tenho que usar. Ele quer saber que ele tem que chegar para pegar a medicação dele ou fazer o tratamento dele de graça. Sim. Então, a gente é que tem que oportunizar e operacionalizar isso da forma mais simples possível para a população. Então, a gente justamente fez essa unificação dos cartões, né? A gente conta aí com o apoio da nossa empresa de bilhetagem. A gente tem uma equipe que é incansável no Vale Social, assim, são pessoas realmente que estão empenhadas em ajudar. A gente está agora vendo uma nova sede para o nosso Vale. A gente vai fazer um lançamento dela. Essa sede vai ficar pertinho também da loja onde você vai lá buscar o cartão. A gente tem vários postos da Fundação Leão 13 espalhados pelo estado, onde as pessoas também podem ir, né, solicitar o seu cartão, preencher o seu formulário. Também a gente está hoje estudando uma forma de integrar o Vale Social com o poupa-tempo. Então, a ideia é que a população ela tenha acesso a esse serviço do Estado de forma muito orgânica. A gente vai fazer campanha, vai divulgar, vai trazer a Secretaria da Mulher para o nosso lado. Legal. Aguardem que vem coisa boa aí. Isso é bom. E um dado interessante, né? Só para eu não tomar depois esporro do pessoal lá do Vale, que eles estão muito orgulhosos, é que com essa unificação que a gente fez, mais de 125 mil pessoas já foram beneficiadas. Legal. E a gente espera beneficiar muito mais. Caramba, maravilha. Mudando a vida mesmo da população. Você vê, né? É uma ação que a nossa secretaria atinge diretamente, impacta diretamente a vida do cidadão. E de quem mais precisa. Só tá ali Exatamente. num momento de frustração por estar com alguma doença e desburocratiza, né, todo esse processo. Eu parafraseei lá na secretaria um dia a frase do Betinho, né? Que falava: quem tem fome tem pressa, quem tá doente também tem pressa. Com certeza. Então, a gente está realmente muito empenhado nesse projeto do Vale. É um projeto que, pessoalmente, para mim, foi uma encomenda do governador e da primeira-dama, e também é realmente um projeto que me toca muito no coração. Então, assim, podem contar comigo, e quem tiver qualquer dúvida com relação ao Vale, entre em contato com a secretaria. A gente tem e-mail, a gente tem canal de comunicação. A Renata, né, a nossa querida responsável pelo Vale, é uma incansável. Enfim, a gente está muito empenhado mesmo nesse projeto do Vale. Agora, falando dos bondes de Santa Teresa, como é que tá o serviço hoje e o que vem por aí? Eu sou suspeita que eu fui moradora de Santa Teresa, e desde que eu trabalho no governo, assim, é um assunto que eu sempre quis estar pertinho, assim, antes até de ser secretária. E a gente está com um projeto muito bacana, assim. A gente começou, né, retomou as obras do bonde depois daquele acidente. Ficou muito tempo parado, né? Não havia obras, não havia expansão, a operação estava funcionando, mas num horário muito reduzido. Então, recentemente, a gente também fez um novo contrato, né? Retomou as obras, e a gente está interligando as linhas do bonde de Santa Teresa até a Estação Silvestre com o trenzinho do Corcovado. Então, vai ser uma ação assim de transporte e turismo junto. Sim. A pessoa vai poder no mesmo dia passear e visitar o Corcovado, almoçar em Santa Teresa, ou ir para Santa Teresa de manhã e ver o pôr do sol no Cristo Redentor. A gente está para inaugurar essa estação por agora. Eu não vou dar a data certa, porque a gente sabe que essas coisas podem criar expectativas, mas é por agora, e daí 2025. Lembrando que a gente já tinha voltado com a operação da Paula Matos, e aí agora esse novo marco vai ser realmente
essa viagem que vai ter esse quê especial, né, de conectar o Cristo Redentor a Santa Teresa. A gente está muito empolgada, eu mesmo já quero fazer essa viagem. Para quem gosta desse passeio, ficou ainda mais interessante. Exatamente, né? Um belo dia no Rio de Janeiro, eu diria. É um passeio lindo, gente. Um passeio lindo. Mesmo. Agora, secretária, falando de ônibus, existe algum programa para a utilização de energia sustentável nas linhas intermunicipais? Essa é uma pauta muito importante, né? A pauta ESG. E a gente agora, por exemplo, está para lançar a primeira licitação dos ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro. E sim, né, no nosso edital a gente já está prevendo fontes alternativas de energia, ônibus não só elétricos, sabe, André? A gente está prevendo também ônibus com outras fontes de energia que a gente tem abundantes aqui no estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o gás natural. Sim. Então, na verdade, é uma inteligência dentro, né, da pauta ESG, das fontes de energia que a gente tem no estado. A gente tem conversado muito com a Secretaria da Cinemar, né, de Economia do Mar e de Petróleo e Gás, e tá para ser lançado esse edital, sim, essa previsão tá no nosso pipeline. Agora, secretária, a gente sabe que muita gente mora na Baixada e trabalha na capital. Como é que a Secretaria está fazendo para agilizar o trajeto dessas pessoas? A região metropolitana, especialmente a Baixada, né, são pessoas que realmente elas se deslocam muito, né, para o centro, para a região da Zona Sul, da Zona Norte do Rio. O que a gente tem, assim, hoje, né, primeiro o trem, a Supervia, ela tem essa conexão que traz da Baixada para o centro, então a gente está melhorando cada vez mais os ramais que de lá vêm, e fora isso, recentemente, a gente já abriu 3 novas linhas interligando a Baixada Fluminense à zona central do Rio de Janeiro, né? Vou até pegar essa cola aqui para eu não errar. Teve Xerém-Leblon. Teve Xerém-Leblon. Xerém-Leblon, inclusive, foi muito celebrada. Porque realmente o pessoal, por exemplo, ali de Petrópolis, pode descer até Xerém, deixar o carro ali e pegar o ônibus para o Leblon ou para o centro, para qualquer bairro da Zona Sul. Realmente uma linha muito emblemática e muito estratégica. Fora isso, a gente teve Xerém-Barra, que também, né, dá uma cortada para o outro lado, e a linha Nova Iguaçu Recreio, que também pega uma grande gama de bairros da Baixada para cá. Além disso, como eu falei, a gente ainda tem a licitação que a gente está lançando aí das linhas intermunicipais e certamente a gente mapeou os municípios da Baixada Fluminense de modo que eles sim chegassem até a zona central, a zona sul do Rio. Perfeito. Legal. Secretária Priscila Sacalém, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ. Gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer poder dividir um pouquinho com vocês nossos projetos. E eu fico sempre à disposição para trazer novidades, né? E desejo para vocês um bom trabalho e muita sorte em tudo que vocês fizerem. Muito obrigado, a gente que agradece. Obrigada. E a gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar seu like e até semana que vem. Tchau, Sueli. Tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.